Bom, se você chegou até aqui, é porque você está a fim de ver o anglicanismo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O anglicanismo é a reforma feita pelo Henrique VIII. O Henrique VIII é o Henrique da Inglaterra, esse mesmo. O camarada que revolucionou a igreja inglesa. Algumas histórias, no entanto, devem ser relembradas, devem ser contadas de algumas formas importantes. Primeira coisa que esses canais que notoriamente não sabem muito o que estão dizendo, é falar que o Henrique VIII, coitado dele, não gostava da sua amada esposa, quer dizer, não era amada porque ele não gostava dela, né? Ele queria casar-se novamente e por isso ele fez uma nova igreja. Ora, bolas, o cara é rei, é absoluto, gente. Você acha que matar a esposa dele era tão difícil assim? É, porque a igreja falava que era até a morte nos separe, né? Para o Henrique VIII era muito fácil a morte separar ele da mulher dele. Era só, de repente, ela cair do cavalo, alguma, sei lá, um assalto à mão armada naquele momento. Ela podia passar, sei lá, em algum bairro daquela época, muito famoso, um bairro difícil. Ela podia cair no rio, ela podia cair, sei lá, gente. O que eu quero te mostrar aqui com isso, e é lógico que eu respeito sim a vida, né? Eu só estou te mostrando, gente, que um rei, quando ele se propõe a fazer uma reforma na igreja, o menor dos problemas dele era a esposa dele. Ele podia, morreu, sumiu e casa de novo. Tanto é verdade que casou de novo e a esposa estava viva, né? A mulher dele estava viva e casou com a irmã dela. Tudo em casa, né? Para não dar problema. Nossa, professor, mas não podia. Não, o rei não, era cristão, mano. Cristão só podia ter uma mulher, tá doido? É monogamia, né? É isso aí, é uma religião monogâmica. Apesar do Velho Testamento colocar vários homens da Bíblia com muitas... Mas enfim, não vamos discutir isso agora, né? Monogamia. Monogamia é uma coisa que existe no Brasil. Nós temos uma cultura monogâmica. Inclusive todos que estão me ouvindo, né? Nós somos pessoas fiéis, né? Depois que a gente casa, a gente só fica com a nossa esposa ou com os nossos maridos. Quando a gente está namorando, a gente só fica com os namorados e com as namoradas. Ninguém chifra ninguém nesse país. Simone e Simaria faz sucesso, não sei porquê. Né? O sertanejo está na crista da onda, não sei porquê. Nós somos monogâmicos e respeitamos isso até que a morte nos separe. Amém. Bom, depois de vocês entenderem isso, nós descobrimos que o anglicanismo não tem nada a ver com casamento ou não. Tudo bem que depois que ele fez a reforma, ele instituiu o divórcio. Ou seja, agora pode divorciar. Mas não é isso que faz ele fazer a reforma. O que Henrique VIII viu? O Henrique VIII viu, gente, o que todo mundo viu. O Henrique VIII, o Henrique VIII sabia ler, né, mano? Os caras que sabem ler é diferente, né? Já viu os caras que sabem ler? Os caras que têm conhecimento. Henrique VIII estava lendo as coisas do Lutero. Aí ele leu lá Lutero, e a igreja está ficando rica com as indulgências. Quer dizer que a igreja está rica por causa das indulgências? E a igreja tem muito dinheiro por causa da simonia. E a igreja tem muitas propriedades. Olha, acabou de falar. O Henrique VIII era um cara visionário. Um estado da Inglaterra, continental ali, né? Tá sozinho. Precisa de terra, precisa de riqueza. E a igreja quer esse monte de riqueza. Acabou a igreja. A igreja é eu agora, mano. Tudo que tá na igreja aí é meu. Não, então ele fez por causa do dinheiro da igreja. Olha lá, gênio. O Henrique VIII, ele simplesmente quis pegar as propriedades que a igreja católica tinha. Ele fez a reforma. Ele criou um ato de supremacia. Eu, Henrique VIII, sou o chefe do Estado e também o chefão da igreja. Tamo junto. Hashtag Henricão. Ele é idiota? Lógico que não. O Henrique VIII, ele não é idiota. Ele não é idiota que ele cria uma igreja assim, ó. A igreja anglicana, ela é católica e calvina. É um cara inteligente, mano. Como assim, professor?
Não foi o catolicismo que criou a pirâmide? Na pirâmide o reino está lá em cima? Então eu quero isso na minha igreja. Eu quero continuar lá em cima. A pirâmide continua. Porém, a teologia católica era antiga. Então nós vamos colocar uma teologia aqui dentro calvina. A teologia calvina, ela é mais o quê? Mais liberal. É por isso que esse liberalismo vai dar longa vida ao rei. Lembra da dinastia dos Tudor? A dinastia dos Tudor tem 2 representantes aí que merecem o nosso destaque. Um deles é o próprio Henrique VIII. E a outra é uma mulher, a Elizabeth. Elizabeth I. Eles merecem o nosso destaque, ó. Lembra que essa dinastia fez a Inglaterra o quê? Prosperar. Lá que o professor roubou a igreja? Não, muito pelo contrário. O prosperar aqui, ó, tem a ver com as questões o quê? Econômicas. Se você coloca dentro do seu estado uma igreja mais liberal, apesar de ter uma pirâmide, até os puritanos, lembra dos puritanos, vão ficar felizes. Os puritanos são os calvinistas puros, que não acreditavam nessa ideia de hierarquia de pirâmide. Porém, quando os puritanos observaram a igreja anglicana e a igreja católica, eles preferiram a igreja o quê? Anglicana. Muito mais liberal. Tchanã! Vamos adiantar uma coisinha aqui. É os puritanos lá na frente, quando troca a dinastia, vai virar Stuarts, são os puritanos que fazem a revolução contra os Stuarts. Por quê, professor? Porque os Stuarts são católicos. Aí eles vão tentar retroceder. Eles querem tirar aquilo que é liberal da igreja anglicana. Aí essa galera aqui, ó, truco, faz nada disso não, mano. Tá ligado? Essa parada aí que vocês estão querendo fazer, não vai fazer não. E cortaram a cabeça do rei, mano. O Carlos I pagou com a cabeça. Sem bravo, é claro, né? Esses adolescentes, mas enfim. Beleza? Tranquilo? A igreja anglicana passa a ser a igreja da Inglaterra. E aí toda a riqueza da igreja católica passou a ser da igreja do Henrique VIII. E aí a Inglaterra prosperou. Procura alguma coisa na dinastia Tudor aí que fala que a Inglaterra perdeu, e aí a Inglaterra caiu. Não. A Inglaterra, ó, tanto é verdade que é daqui. Se tem uma coisa que crava, vou cravar aqui, ó, vou criar aqui um carimbo. Se tem uma coisa que cravou a ascensão econômica da Inglaterra, foi essa questão da igreja. Ou seja, daqui para o futuro. Qual que é o futuro? Revolução Industrial. Ah, mas por que, professor, futuro? Eu já estou falando do futuro aqui, ó. Futuro, ó. Fute, de futuro. Mas por que, professor? Porque automaticamente, se você está pensando de forma liberal, a sua economia vai pensar também de forma o quê? Liberal. Rumo ao progresso. Beleza? Então nós vamos aqui, ó, para o futuro. Revolução Industrial. Qual que é o primeiro país do mundo a se tornar uma potência econômica mundial? Inglaterra. E o que ela fez para ela se tornar uma potência econômica mundial? Revolução Industrial. Fechou? Tamo junto?